Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seu idealizador. Muito bem, minha gente, estamos ao vivo aqui, né, no Motiva Talks. E hoje vamos bater um papo aqui com uma turma de peso. Já estou conferindo o retorno aqui, gente, para ver se o áudio tá bom, né? Ver se o áudio tá legal, ou se o áudio tá além da voz também. Estamos aqui ao vivo, via Rádio Motiva 7. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou abaixar mais a trilha. Como que é que você falou aí de início? Motiva Talks. Que chique, o que é isso? Entrevista é uma maneira de americanizar, entendeu? Que chique, Deixa né? eu abaixar a trilha. Nossa, tá diferenciado, né? Ao vivo? Estamos ao vivo já? Meu Deus. Cadê você que é o Você que é o apresentante? presidente, tem que perguntar, a gente responde. Aqui é exato. assim. Então, gente, estamos aí ao vivo e assim, né? Depois... A gente faz uns cortezinhos e fica mais bonito. Ao vivo é aqui assim nós mesmo. estamos com hoje a Kellen Oliver, aliás, falamos dela no meu programa 11 horas da manhã com o Isaac Souza Filho. E no final, ela até bateu um papo com a gente via telefone. Daqui a pouquinho vamos falar. E como a Kellen hoje não é bombril, mas é 1001 utilidades, então a gente vai falar por partes. Então deixa eu verdade. apresentar primeiro. Muita coisa. Kellen Oliver, apresentadora, cantora, ministra de louvor, agora cinegrafista, também auxiliar de reportagem. Marqueteira. Compositora, publicitária, dona de musicista casa. que fala? Musicista? É, porque toca, né? Toco também. E está conosco Pedro Lucas, que também é operador de som, locutor, apresentador, repórter, marqueteiro. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Bispo. Boa tarde a todos que Boa. nos acompanham. E aí, qual a sensação de estar aqui na Rádio Motiva Sat, no Motiva Talks, né? Podendo falar um pouquinho do seu trabalho. O que você faz, afinal, hein? Olha, são 15 anos de, Porque diz que de o locutor carreira. não faz nada. É 15 anos de carreira e, Perfeito, se eu não me né? engano, é uma das primeiras vezes que já me entrevistam aqui. Então, É mesmo? eu tô meio nervoso ainda. Não tô acostumado com microfone com gente, não. Você que sempre entrevista, hoje é pessoas. entrevistado. Sendo entrevistado. Que coisa. É um prazer estar aqui. Dizer que eu tô muito feliz de estar participando aqui hoje desse programa. Dizer que a gente se sente honrado pelo convite e muito agradecido. Muito bem, o Kellen Oliver, o Pedro, ele trabalhou em várias rádios. Como é que você começou no rádio? Verdade. Eu comecei com 14 anos. Comecei na Rádio Guaracá. Era AM. Nossa, agora é AM. Acho Qual a que 80 frequência na época, você lembra? Era 1270 kHz. 1270 kHz. 5.000 watts de Você potência. trabalhou então em todas as rádios de Mandaguari? Trabalhei na Rádio Agora FM, que é da Agora Comunicação. Trabalhei também no Grupo Vrena de Comunicação, a Rádio Terra Nativa FM. E hoje eu tô na Massa FM, que é Massa FM Guaracá. Não dá pra fugir, né? Ah, mas aí você ficou conhecido no áudio por causa dessas rádios, né? Na verdade, eu sempre, quando eu comecei no rádio, me interessava mais pela parte musical. Sim. E foi no final dos meus 15 anos de idade que eu me interessei pela área de reportagem, né? Eu lembro da primeira reportagem que eu fiz foi com o Rubem Silva, e foi de uma fuga de alguns prisioneiros que tinham aqui na época. Sério mesmo? A delegacia, Nossa, que bom. exato, a delegacia, ela era conjunta na época, a parte administrativa da delegacia de polícia junto com a carceragem, né? Sim. E naquela época teve uma fuga de prisioneiros, foi a primeira reportagem Meu que eu Deus. fiz. Primeira Já de entrevista, estreia. primeira reportagem já de estreia. E o nervosismo? Ah, tava 100%, né? Nossa. Eu nunca... O nervo, é o nervosismo, o medo também, né? Medo, Adrenalina. assim, adrenalina. É. Mistura tudo, né? Acho que até hoje eu sinto essa adrenalina ainda. Pois é. Eu tô aprendendo um pouco como que é isso. E Kellen, a sua primeira música profissional, em vídeo, make, tudo, como começou? A primeira música profissional, inclusive é de composição minha, que se chama O Processo. Ela vem através de um processo que eu estava vivendo com Deus. Sim. E foi onde tudo começou, né? Que daí,
Não foi a minha primeira composição, tenho outras. Tem bastante canções assim guardadas, que inclusive quando Deus abrir as portas, né? Mas ela vem através de um processo onde eu tava com bastante, assim, posso dizer, depressão. Isso com quantos anos? Nossa, agora o senhor me pegou, hein? 15? Não. Tinha uns 19 para 20 anos, já é bem recente. Eu tive depressão nessa faixa etária de idade. Sim. Que era de 14 para 15 anos. Não, de 15 para 16 anos. E daí, durante esse processo foi acontecendo na minha vida, novamente voltou a depressão. E daí foi quando eu tava vivendo um processo com Deus. Foi quando eu lembro que foi uma oração tão forte, tão linda que eu tive, assim. E eu clamava muito a Deus. Eu acho que foi uma das minhas intimidades, o encontro com Deus foi muito forte. Tanto é que essa canção Processo é uma resposta de Deus, né? Sim. Onde eu clamava o Senhor, eu falei, Deus, fala comigo de alguma forma, de uma maneira, fala comigo onde eu sei, onde a gente tem mais, assim, intimidade um com o outro, né? Que é através da música. E ali foi onde eu peguei o papel, o lápis e eu comecei a escrever. Só que não era eu, sabe? Eu começava a escrever e vinha as palavras. O Espírito Santo vinha soprando e eu ia escrevendo. Depois, quando eu parei pra prestar atenção na letra da canção, eu vi que foi realmente uma resposta de Deus pra mim. A resposta que eu precisava ouvir. E hoje essa resposta sendo transferida pra outras pessoas também. Ô, Kelly, você consegue se definir qual é o seu estilo musical? Hoje eu Pop, consigo definir. Worship, etc. Na verdade, o meu estilo sempre foi pop rock, né? Pop rock. Eu sou eclético. Como é que fala, Eclético. gente? É eclético. Mas o meu estilo, assim, pra cantar é pop rock. Porém, todo cantor começa com uma canção depressiva, já percebeu? Melancólico. Melancólico, então a canção Processo não tem nada a ver com o meu estilo, mas foi, assim, uma resposta de Deus. Agora... Pra levantar a pessoa Pra mesmo. levantar. Agora, Sim, Me não. Ensina tem já um estilo mais meu. Pop rock, né? Isso. E quais são as suas principais influências? Ou existe uma referência ou mixou 2, 3 referências? Aí, apesar que você tem um estilo bem próprio mesmo, mas teve alguma influência? Teve, ó, até uma certa idade, até um certo período, quem eu me inspirava bastante era a Priscila Alcântara, que hoje não faz parte mais do gospel, né? Hoje ela segue um outro segmento aí. Mas eu me inspirava muito nela, sabe? Assim, nas técnicas, no estilo musical, as firulas que ela faz, o O falsete. que é firula? Ixi, agora pra me explicar. Canta. Explica falando. Exatamente. O falsete é o que eu não sei explicar. Não sei explicar, mas eu sei cantar. O falsete eu sei que é uma parte igual a canção Me Ensina que fala. Eu quero ser... É isso aqui. Isso é um É um falsete. O que tens pra mim? Aí misturou Aí melisma. é um melisma exato. Enfim. Ó, tem um shorts, certo? Que fala assim. Assim, do YouTube. Que você interpreta a música da Daniela Araújo. Guia-me. Né? Isso. Essa música também tem um trecho. Tem bastante melisma, falsete também. Ela também é uma das inspirações, continua sendo. E a Gabriela Rocha também. Né? Eu acho assim que, tecnicamente falando, a Priscila Alcântara foi até um certo ponto. A principal. A Daniela Araújo. E hoje, assim, questão que eu vejo de unção, que eu vejo de... A pessoa... Ela nunca mudou a essência, que é isso que eu busco, é a Gabriela Rocha. Inclusive a história da Daniela Araújo, ela não é muito diferente da sua. O pai sempre foi o produtor. Sim. Tinha o selo da gravadora. Sim. Quando eu era criança, eu lembro que papai comprou... Que bonitinho com o papai. A música... Ele comprou o disco pra mim da Turma da Alegria. Nossa. Acho que é Turma da Alegria. Turma da Alegria. Uhum. E ela, o irmão que cantava, né? E o pai que gravava os discos na época. E a gravadora que distribuía. Depois o pai teve a gravadora, que é o selo, e também estúdio. Hoje, se não falha a memória, o irmão dela, que é o produtor, ele tem um estúdio e faz. E quem foi a sua maior influência, ô Pedro, A minha maior influência hoje, para se tornar repórter? na reportagem hoje, eu tenho como uma das minhas influências é o Rubem Silva mesmo. Rubem Silva. Aqui Quem da é o cidade. Rubem Silva? Rubem Silva é um repórter bem antigo aqui da cidade. Certo. Né? Não, mas você tá envelhecendo o cara, né? Mas ele é uma das vozes mais profissionais aqui, Fala mais bem graves, assim, né? ó, Os Lucas, mais graves da que cidade. Terra nativa. E hoje, na verdade, hoje como espelho, hoje eu tenho alguns jornalistas locais mesmo como referência, né?
Tanto que essa questão de Instagram, quando eu trouxe o Instagram pra Mandaguari, essa modalidade... Ele que trouxe o Instagram pra Mandaguari. Essa forma de notícia rápida. Ô, Meta. Eu subi pra cabeça. Quando eu trouxe essa modalidade de Instagram aqui pra cidade, que é notícia rápida, objetiva, sem firula. Notícia que chega na hora. Notícia que chega na hora, exato. Direta, eu trouxe de Maringá. De Maringá. Então eu trouxe de lá essas situações, o jeito que faz, o jeito que faziam Você é natural daqui, de Natural Mandaguari? daqui de Não, sou natural de Caloré, mas sempre vivi aqui em Mandaguari. Ah, certo. Então Você Maringá fala pra você é uma referência. O jeito de trazer pra cá é a forma de fazer reportagem. Exato, exatamente. Certo. Então hoje eu tenho como espelho, hoje eu tenho... Esqueci o nome dele agora. Não, esse repórter é legal. Sandro Ivanovski hoje. O O Sandro Ivanovski hoje ele tá no SBT Paraná. Né? Que horário que ele faz? Ele faz durante a noite, né? noite. Durante a noite. Acho que depois das 8 ali, né? Tem o Marcelo Batista. O Marcelo veio daqui, da de casa, Mandaguari, né? daqui da Verdade. casa. Hoje então, tá lá fazendo um bom trabalho. tá no Band Cidade na hoje, Band, né? né? Muito legal. Tá na Band Cidade, inclusive tem até Ele rádio começou no hoje. Canal 10 como apresentador Canal de 10, TV, né? exatamente. O cara ganhou a audiência televisiva muito grande na E região. também eu tenho como algumas referências que eu posso dizer assim, jornalísticas, né? Do jornalista Fernando Ripoli, né? Ele também trabalha Esse lá. dia no você SBT. participou do programa Participei dele, do Tá né? Na Hora. Inclusive ele tem me dado várias oportunidades no Tá Na Hora. Eu fico surpreso porque a gente gravou na esperança de não aparecer. Sim, Na sim. verdade, eu gravei com essa esperança. Eu ia falar na verdade, sobre isso. ela gravou com a esperança de que eu Por que você tá apareceria. falando ela gravou? Deixa eu só mandar um abraço pro Ted, Ah, do Plantão Maringá, Sim. e o Vitor Hugo Notícias, que estão aqui nos comentários já. Agora Legal. apaixonado, você é o melhor do melhor de Mandaguari. Um abraço. Essa galera aí, e inclusive essa modalidade de Instagram também que hoje eu me espelho, é no próprio Vitor Hugo no Plantão Maringá. Eram os que eu assistia. Os pioneiros. Isso é verdade. né? São os pioneiros da modalidade de notícia de Maringá. Aí Certo. não. Espelharam. Aí não! É. E... Mas por que você falou ela? Aonde a Keren está inserida nisso? Porque eu estou fazendo entrevista, ela canta. Agora se fala ela, onde ela está inserida Exato. aí nessas Pra reportagens? quem não sabe ainda, eu estou namorando a Keren Oliver. Olha aí. Essa parte podia pular, né, gente? Eu quero mandar um abraço do Difícil Toneirinho de falar. Maringá, aliás, de Mandaguari, né? O delegado, viu, delegado? Marca bem esse rosto aqui. Olha, Tá conhece namorando a bem o minha delegado. filha, tá, gente? Bom, mas tô dando em casa. Você é amigo dele também, né? E aí, Mas você inseriu ela por quê nas reportagens? O que a Keren tá fazendo agora, além de cantar? na verdade, eu vou dizer que nossa conexão ela é tão frenética, né? Que a gente tem... Até nisso a gente combinou. Então ela tem me auxiliado muito, na verdade, ela tem revivido boa parte das minhas redes sociais hoje. Olha aí. Né? Tanto no comercial da minha empresa, não posso dizer minha, agora somos nossa empresa, né? Olha. A Ana tá se tornando minha sócia. Meu Deus! Então, na nossa empresa hoje, ela tem dado um apoio incondicional na parte comercial, na parte de produção e na parte de motivação também, porque essa vida nossa, Bispo, a gente tem dias que a gente não quer gravar, não quer aparecer, É muita não coisa, quer fazer muita nada. pressão. É muita pressão, não, eu digo pressão não do público, mas às vezes nem por medo, mas é porque, tipo assim, poxa vida, às vezes você desanima, não é uma coisa que tá dando tanto resultado, Imediato. imediato, Né? mas aí você para pra pensar e aí você não tem ninguém do seu lado. E hoje eu tenho alguém do meu lado. Tenho ela do meu lado hoje que me motiva, que me faz ir Tá pra muito cima. romântico. É. Ô, Keren, Então, agora... mas peraí, só pegando o pra gancho dele concluir aqui. aí, É que eu via muito. Eu sempre acompanhei o Pedro, né, gente? É. Pra quem não sabe, inclusive até é bom saber disso. O Pedro eu não conheço de agora. O Pedro eu conheço de Sim, anos. desde quando ele chegou aqui, ele Chegou frequentou aqui, já um período. Exato. aqui, Trabalhou né? com meu pai na Terra Nativa. A mãe dele. A minha família toda, A na família, verdade, sim. congregava aqui, né? A gente sempre teve uma amizade. Sim. Né? Agora que a gente foi se conhecer de uma forma diferente. E tensão, né, Exato. Keren? É. Te cortando, mas sem tensão. Foi algo... Né? Foi. Como o Pedro diz. Na verdade, foi algo Casal natural. improvável. Na verdade, foi um casal. É o casal improvável desse ano. Improvável, E que surgiu de uma forma natural, de uma forma mais leve, né? Isso. E. Mas também mandando flores, né? A gente tá conversando já, né? Mas assim, então eu sempre acompanhei o trabalho do Pedro, né? Sim. Eu sempre acompanhei o trabalho dela. Deixei bem claro. Eu sempre deixei bem claro pra ele que eu sempre admirei. E eu via muito que ele fazia as reportagens. Essas reportagens que é pra TV, nunca aparecia ele. É, verdade.
Aí eu peguei e falei assim, amor, não, vamos fazer você aparecer, Claro. né? Se a gente tá fazendo um trabalho... Crédito, né? tem que crédito. ter o crédito ali. Então eu falei assim, não, vamos começar a gravar com você aparecendo. Sim. Nem que seja ali no começo, de princípio, Isso, pra... depois fica a voz em off. Isso, pra poder começar a te mostrar pro pessoal Isso, sim. quem que é o Pedro Lucas, né? E daí foi esses dias, né, amor, que a gente gravou. Exato, a primeira reportagem que eu apareci no Tá Na Hora. Apareci não, né? Que minha voz apareceu no Tá Na Isso. Hora. Porque ela falou, não, vamos gravar você falando. Isso. Eu falei, não, mas vai ficar estranho e tal, não sei se eles vão querer. Não, vai gravar. Olha aí, que legal. A princípio eu ia mandar só as imagens. Só as imagens. Como eu sempre fiz. Embaixo, botou assim E aparecia meu nome embaixo, eu já tava todo feliz, né? Isso. O meu nome apareceu ali, tá É a bom. massa. Aí eu falei assim, não. Então vai ficar mais tem- feliz ainda Exato. agora. Aí apareceu a primeira reportagem em conjunto, fizeram uma edição com as imagens que ela fez, Sim. né? E com a minha voz de fundo, fazendo toda a trilha, toda a narração do fato. E aí casou, né? Com a reportagem do Índio Maringá, que ele também já tava... Foi tipo assim, um trabalho em equipe, tava em Isso. Mandaguari acompanhando o fato. E a equipe de Maringá tava lá no heliponto do SAMU, Olha aí. aguardando o helicóptero chegar. Então casou as reportagens. Casou o né? início, o começo e o fim. Exato. E eu acompanhei um trecho lá, ô Pedro. Enquanto o Ripoli estava falando, a imagem estava rolando ao fundo. A imagem tava rolando, né? exato. Então valorizou bastante esse trabalho. Então foi a junção. A Keren hoje é sua cameraman, né? Camera girl. Exato. A cinegrafista. Hoje ela faz toda a produção. Ela é a diretora de conteúdo, ela é o comercial, ela é tudo. Ô Keren, exceto ministração dentro da igreja, porque a Keren sabe lidar com o público tranquilamente, pode ter 10, 100, 1000 pessoas que ela não... O nervosismo, falando de forma espiritual, inclusive, gente, eu tô aqui na função de entrevistadora, pra quem não sabe, sou radialista desde os meus 15 anos de idade. Então, tem hora que eu atuo como pastor, tem hora, enfim, para você saber que há momentos que eu estou aqui falando de forma mais técnica, né? Então, tecnicamente falando, a Keren não fica nervosa diante de uma plateia, de um auditório de 100, 1000, não importa, né? Tem essa... Agora, espiritualmente falando, sempre dá aquele friozinho na barriga, por se tratar de louvor, adoração a Deus, tem aquele temor também. Mas, ô Keren, qual a sua ministração, vamos colocar assim, que mais marcou você ao longo dos anos? Na verdade, dá um pouquinho de nervosismo sim, porque quando a fica, gente né? Mas sobe você no não altar... transparece, né? Tem bastante gente que fala isso pra mim. Mas quando a gente sobe no altar, a gente sabe que é um temor muito grande que a gente tem que ter, né? Só que daí a gente lembra que quando a gente tá ali, a gente tem que entregar o melhor pra Deus. A partir dali, não é a gente, é o Espírito Santo que Sim. vai usar a gente. Então, quando sobe, ainda dá um friozinho na barriga. E eu tenho algo comigo que eu digo sempre. Se a gente for subir no altar e não tiver esse friozinho na barriga, é porque você não tá mais Já no primeiro morreu amor. espiritualmente. Já morreu Só tá espiritualmente, o não está no primeiro personagem, amor. Exatamente, você tá indo pra fazer ali o seu papel e acabou. Sim. Mas quem tem aquela intimidade com Deus, aquele temor, sente aquele friozinho na barriga, né? E é tão engraçado que Deus me usa muito, assim, de uma forma... Até essa parte da timidez, porque eu sou muito tímida, gente. Parece que não, mas eu sou muito tímida. E eu tenho uma forma de cantar, da mesma forma que meu pai tem de pregar, que ninguém percebe. Assim, eu canto andando e olhando pras paredes. Porque se eu olhar pra alguém, gente, já não é mais ali a Keren Oliver sendo usado por Deus, é eu. Então eu tento, de uma certa forma, focar só em Deus, né? Porque a gente tem que transmitir o que Deus quer passar na mensagem, né? E a gente vem de um ministério muito grande, onde não dava para você olhar nos olhos de cada pessoa, tinha que olhar para o horizonte. Sem contar que a gente se preocupava em ministrar para quem estava na igreja. Hoje, com a febre, depois da pandemia, das transmissões live, mas a gente vem da época da TV mesmo. TV. Então tem que olhar pro fundo, ministrar quem está em casa, cautela com as palavras, né? Mas você lembra da sua ministração que mais marcou mesmo? Sim, assim? na verdade, só pra concluir essa parte. Na verdade, da mesma forma que a gente tem que tomar cuidado com o que fala em cima do altar, a gente tem que tomar cuidado o que a gente tá comentando, cantando, porque dependendo da parte da letra, da parte da ministração, se a gente olhar pra alguém, pensa que é indireta. Ou alguém faz um corte daquela palavra ali já... E fala que tá já mandando Atacando, direta pra alguém, etc, sendo que não tem nada a ver, né, com isso. Mas a canção que mais me marcou, desde pequenininha, é a canção, como que é? O nome eu não lembro, mas é Como Usar Que É Como Zaqueu mesmo. Eu quero É do subir. Regis Danese. Isso. Danese, E eu lembro até hoje que meu pai, na época, ele era itinerante. do ministério. Isso, ele saía pra pregar
Ele não pastoreava igreja Uma ainda. igreja local, né? Isso, ele mais pregava. E eu lembro que desde pequenininha ele pregava e após a palavra eu cantava. Isso. E muitas das vezes, como eu era pequenininha, eu lembro que eu ficava dormindo durante o culto. Altas revelações. É verdade. Já, né? É verdade, eu ficava dormindo Aí acordava durante o aquela culto. cara de pastel amassado. Daqui a pouco meu pai terminava a palavra, cadê a Karen? Eu, "Hã?" Aí ela ia e cantava. Ela descia do céu e voltava pra terra. Pra terra, é verdade. Que maravilha. E o Pedro teve qual a reportagem que até então, porque outras virão, né? Ah, com Que certeza. mais marcou assim, ou algo que te impressionou, que marcou o teu trabalho como repórter até hoje? Que daqui pra frente viram muitas outras, Sim, mas enfim. mas eu tenho uma reportagem que já me marcou, que já me emocionou, na verdade. Foi em 2023 ou 22, eu não vou me lembrar agora, não foi 23. Foi ano passado, né? Retrasado, é. perdão. Retrasado. Tem uma reportagem que eu acompanhei, onde um menino, acho que de 4 anos, ele tava na residência dele, com a mãe, com a família. Vai falando. deixa E eu ele ligar a TV ali. derramou uma panela de óleo de cima dele, né? Meu Então ele Deus. teve ali corpo queimado. O que me chamou mais atenção naquilo, naquele momento de aflição, a gente fazendo nosso trabalho, seriedade, mas que emociona a gente, querendo ou não, toda reportagem ou todo caso que envolva criança, pra mim hoje é um pouco delicado, porque a gente lembra, né? Eu tenho irmã, então a gente vai se lembrando disso. Ele teve o corpo queimado, precisou ser socorrido em estado grave, foi encaminhado ao hospital em estado grave, então me marcou bastante. Uma cena que ainda, digo mais, a cena que mais me marcou ainda foi quando a mãe dele estava de joelhos, próximo do helicóptero do SAMU, fazendo uma oração ali, pedindo a Deus para que salvasse a vida dele, né? Então, eu já vi essa cena algumas vezes, mas essa cena com a criança ali naquela situação foi que me chamou mais atenção. Inclusive, a gente já viu a mesma cena. Sim. Na última reportagem que a gente fez, onde o rapaz também Foi eletrocutado, né? Isso. Então são E ele são chegou casos. a óbito? E foi a esse primeira rapaz aí? situação que eu vi que foi assim, Não. bem É um marcante. senhor? Não? Não, ele era um rapaz de jovem, 18 anos. 18 anos, Ele estava trabalhando? Tava trabalhando. Então são algumas... Aí você presenciou ele tudo assim? Sim. Não, Você é de choque, né? Na verdade, difícil, como hein? ele é a notícia que chega na hora, a gente fica sabendo a na hora. propaganda. Tem ocorrência que a gente chega primeiro que todos. Olha, Polícia, acabou de ambulância. acontecer. Tanto é que teve um homicídio esse tempo na cidade, aí a gente chegou primeiro e falou, não, amor, a gente só vai descer quando tiver polícia, segurança, polícia, ambulância, alguma coisa, né? E daí, desse acidente que teve desse rapaz, eu lembro que quando eles estavam descendo com ele, né, pro térreo, eu lembro que o corpo dele ficou totalmente diferente do que a foto que a gente recebeu depois dele, Olha. já bem, sabe? Parecia uma mais pessoa inchado, mais já né? Devido a... idosa, né? Acho que é por conta do choque, Do choque, né? Isso. Então foi algo assim bem marcante, foi o primeiro assim que eu vi. Nós vemos muitas coisas ruins nessa profissão, infelizmente. Agora, de certa forma, essas reportagens locais valorizou a cidade, né? Pessoal, por exemplo, quando eu cheguei aqui, Mandaguari, todo mundo conhecia, mas a gente... O que é Mandaguari, né? Exato. A referência para quem é de São Paulo, de outras verdade. cidades, é Maringá, Londrina, as cidades Curitiba, maiores, capital. né? Então hoje... Tanto é que a gente achou que a gente ia pra Curitiba, né, pai? Sim. A gente Quando foi- eu vim de São Paulo, Quando vem de São Paulo. Então eu vim para cuidar, inclusive para quem não sabe, da Melodia Hoje, que é a 100.5. Então eu fui diretor durante quase 4 anos da rádio e eu vim para o Paraná para isso. Não vim para o Paraná para pastorear a igreja, eu vim a trabalho pela Paz e Vida na ocasião e aí houve todo um reboliço aí e Deus me fez... a vontade dele hoje está sendo feita, mas enfim. Então eu imaginava que era Curitiba, né? Daqui a pouco... Foi alguém nos buscar lá em Londrina e não chegava. Falei, meu Deus do céu, para onde estão me levando? Porque a gente estava acostumado assim, Final né? do mundo. Lá em São Paulo é uma selva de pedra, né? Selva de A pedra. floresta lá é de concreto, né? E aqui era aquela vegetação bonita. Tanto é que eu me apaixonei pelo Paraná
E a gente tá juntos até hoje, né? Eu fui em São Paulo uma vez na minha vida. Uma vez. Na capital. Mas agora vai voltar mais vezes, né? Dizer uma Vai coisa mesmo. pra você, eu fiquei perdido, hein? Pra ter conhecido a Val Marina, né? Brincadeira. Não brinca com essas coisas. Ô, não boba, brinca. que é essa bobice aí? Esse reporte do Ela Datena. ia amar conhecer ele. Ia falar do amar. Dantena, né? Dantena. Mas sim, só dando o gancho da última pergunta, Sim. são ocasiões e reportagens que marcam a gente. Sem dúvida. Nós vemos coisas ruins, mas também vemos coisas boas, né? Exatamente. Eu gosto de noticiar coisas boas. Boas. Né? Mas coisas ruins, trágicas também são anunciadas. Autoridades que você já entrevistou, por exemplo, o que você lembra? Governador Ratinho Júnior, Ratinho, Que chique. deputado Sandro Alex, que hoje é secretário de Obras do Paraná. sim. É esse que já saiu? Não, o Sandro Alex ele continua, né? Continua. Aí tem ainda que eu cheguei perto, foi Sérgio Moro. Sérgio Moro. Não consegui entrevistar ele, tinha muito veículo lá. Eu vai vi ele uma faltar vez, oportunidade. eu acho que, não sei se você tava, Eu né? acho que eu tava, sim. Quando ele veio aqui ele foi recepcionado naquele, não é sítio, na chácara também, É chácara, né? faz muito casamentos lá. É do San Diego. San Diego. É, do Marquinhos. Sim. A gente esteve bem próximo, cumprimentou Muitos todos. veículos de imprensa. Ali tava Ixi, muito segurança. ali tava também. todo mundo. Muito Encontrei com o segurança. Sérgio Moro em Maringá. À e- distância até, né? foi em Maringá à distância, praticamente, porque tinha muitos veículos de imprensa. Eu Exatamente. digo que, assim, as TVs abertas, elas têm preferência, querendo ou não, Isso. né? Sim. Os sites, blogs, eles passam na frente, porque são veículos maiores. Sim. Mas hoje aqui na cidade, nós somos o único Instagram. Digo nós porque ela também é envolvida nesse projeto. Exatamente. Nós somos o único Instagram de notícias da cidade que é mais movimentado. 100% É o único Mandaguari. canal onde você encontra entretenimento, as notícias da cidade e outra, prestação de serviço para a população. Sim. Porque isso que a gente faz não é só noticiar coisas ruins, a gente presta um serviço de utilidade pública Sim. para a cidade, onde a cidade vai ficar informada dos eventos que acontecem, das situações ruins, das situações boas. Então, é onde as pessoas elas podem confiar nesse projeto. Sim. É um projeto porque a gente ainda não passou dos 18 mil, né? Exatamente. Quando Mas chegar a bateu. 30 mil, ainda é outro projeto. Sim, é outro Bateu projeto. 18 mil. Agora, Pedro, você migrou do portal Agora, que é um portal, claro, muito respeitado na cidade também, tem uma audiência considerável. Sim. E você migrou para uma reportagem independente. É Exato, isso? na Porque verdade- você foi pro Grupo Massa. Sim, Como exato. locutor, o que você faz na Rádio Massa? Respondendo a parte quando eu saí da Sim. rádio, quando eu saí da rádio, na Rádio Agora, na verdade eu sou muito grato, querendo ou não, a gente tem que ser grato às pessoas que nos Claro. ajudam, sou Aham. grato a... Foi um ciclo, né? Nunca Exato. cuspi no prato. Grato a É. Agora Comunicação, Júlio César Raspin, que também é um grande jornalista. Sim. Tenho meu respeito por ele também. Claro. A gente hoje é concorrente, mas ainda existe um respeito, Sim. a consideração. Quando eu saí de lá, eu já estava no hype. No hype quer dizer que eu já estava com No visibilidade, no caminho. sim. Comecei a movimentar minhas redes e aí um dia, fazendo essas reportagens assim, trabalhando, ainda pro portal Agora, um rapaz me questionou: por que você não tem seu canal de comunicação? Por que você não tem seu Instagram? Por que você não tem? E o meu Instagram lá com 900 seguidores apenas. Olha, apagadinho. Ainda com o nome Pedro Lucas _ oficial. Eu não sei por que tinha esse oficial, não lembro. Já exatamente. Separa que o meu nome tem oficial, tá? já O que era que você tem profético. contra isso? Não tenho nada contra. Já era profético, você Era não sabia. profético. E aí eu mudei, né, pra @repórter Pedro Lucas. Isso. E essa, na verdade, Assumiu a personalidade. na verdade, a princípio chama Pedro Lucas Notícias, né? Isso. Mas eu falei, não, vai ser repórter Pedro Lucas mesmo. Carregar o nome. Isso. Eu pensei em colocar um nome no site, colocar tipo Mandaguari, não sei o quê. Até porque hoje, amor, ele não só faz, não só dá notícia, mas a gente trabalha também com propaganda, né? Propaganda, exato. Um certo Então tem que ser influencer, né? um nome, Um nome assim, que carrega. Que um nome todo mundo lembre. veja e que carrega a cidade. A Exato. cidade. Exato. Então, assim, hoje nós somos o único Instagram de notícias de Mandaguari região e o maior Instagram de notícias, né? Olha que Com credibilidade. 18.000.1 seguidores. 18 mil seguidores. 18 mil. Bateu ontem, Bateu né, amor? ontem à noite. A Karen falou sobre o processo e como surgiu o Me Ensina. Me Ensina, ele surgiu através de um devocional que eu tive com Deus, onde eu também buscava muita intimidade com o Senhor, eu buscava ter mais discernimento, sabedoria. E eu comecei a ler, estudar muito sobre a história de Davi, Josué, Ezequiel e Daniel. E eu clamava ao Senhor, pedia, falei, nossa, Senhor, como esses profetas tão sábios, né? E eu pedia, falava pro Senhor, Pai, me ensina a ser forte, como Josué foi,
me ensina a todos os dias acordar, ser forte para poder derrubar gigantes, assim como Davi derrubava. Me ensina a buscar a santidade, assim como Ezequiel buscava, e eu clamava o Senhor. Foi daí que surgiu a canção Me Ensina, que eu comecei a escrever. E ela foi gravada em qual lugar? Ela foi gravada em Curitiba. Curitiba. Isso. Como surgiu essa ideia de ir pra lá, Curitiba? Então, tem uma história por trás aí, Tudo né? tem uma história. Tudo tem uma história. A canção Me Ensina, para ter sido gravada em Curitiba, antes disso eu participei de um festival, festival de música gospel, que se chama W Music. E eu participando, mais de 500 pessoas, né? Tipo assim, foi um dia só. Nossa, Meu Deus. Não foi audição. É como se fosse uma audição. Foi uma audição. Foi uma audição. Só que daí foi dividido em três partes, Isso. de manhã, tarde e noite. Correto. Quem ganhou de manhã foi pra tarde. Isso. Quem ganhou de tarde, de manhã e de tarde foi pra noite. Que daí Isso. foi a noite que eu participei. Foi um embate, né? Aí Ela eu teve que disputar com o público de manhã, de tarde. Eram quantos? Era um ganhador só? 500. Um ganhador só. Mas 500 candidatos. mais de 500 candidatos. Pelo amor, hein? E estavam todos lá. E entre todos esses, Deus me deu a oportunidade de ganhar o festival. Interessante que a gente tava lá acompanhando, claro, né? E a gente tava bem próximo do operador de som. É que a gente tá né? resumindo tudo, mas a história é enorme. E eu lembro que a gente tava assim, do lado do operador de som. Eu acho que ele não sabia que eu era o pai, né? Que o Isaac tava lá apoiando também, o Isaquinho e tal. Mas ele tava torcendo, vibrando. Pra eu ganhar. Que geralmente tem que ser imparcial, né? Imparcial. Tem que ser imparcial. E ele tava ali. Não, aí teve não sei se foi um bem bolado que fizeram pra dar um suspense lá. Quem ia ganhar que nem. O cara, não, eu tô inconformado. Não, como é que pode? Tá, pera aí, deixa eu contar essa história. Porque assim, gente, foi difícil pra poder participar decidir, mesmo, né? do festival. É. Porque tinha que vender os ingressos. E os ingressos, eu lembro que todo mundo tinha conseguido vender. Eu não tinha conseguido vender todos. E é difícil, eu acho que era R$30 o ingresso. Sim. E é tipo assim, se a gente não conseguisse vender o valor total dos ingressos, a gente tinha que pagar a multa. Isso. E a multa era o valor do total de ter vendido todos os ingressos. E aí, pra glória de Deus, Deus usou uma pessoa lá de Marialva que comprou todos os ingressos pra mim poder estar participando. Isso. Eu lembro que a gente fez apelo, tudo. Enfim, entrando no dia da audição... Isso. eu lembro que todo mundo tava com uma galera enorme, da igreja, amigos, tudo. Só eu que tava lá. Gente boa. Com cartaz e tudo, né? Aquela plateia, né? Eu era a única que só tava literalmente com a minha família. A família. Né? Ninguém foi, a não ser a minha família. Então, tipo assim, eu via todo mundo com aquela galera toda torcendo. Kelly, te cortando, fica aqui, né? Fica até um comentário aqui. Eu acredito que a cidade, ela precisa valorizar mais as praças locais, da casa, né? Exato. A gente sente, assim, a cidade, eu não digo fria, mas falta um pouco desse calor, né? Esse calor. Um exemplo, não perde o raciocínio. Sim. Por exemplo, tinha um candidato lá, de Jaguapitã, que é nosso amigo, acho que ele está nos Estados Unidos agora, o pastor Gustavo Balcone. Eu acho que teve 2 candidatos, esse rapaz que está nos Estados Unidos e uma outra cantora. Mas o pessoal levou cartaz da igreja, organizaram caravana, né? Exato. Então a gente percebe assim, olha a oportunidade que Deus dá. Um exemplo, a Kellen Oliver é uma jovem de Deus, né? Porque é a minha filha, todos sabem do caráter dela, né? Então, tem vida com Deus, a gente ministra de uma forma diferenciada na cidade, tem poucas igrejas, porque a gente é muito amigo dos pastores também, que tudo que eu tô falando aqui, gente, é de forma técnica, tá? Não mistura espiritual, então quer dizer que é melhor. Não, eu tô falando de forma técnica, né? São poucas igrejas aqui, nós sabemos disso, que tem ministro de louvor, que também leva o nome da cidade nos clipes, para onde pisa, para onde vai. Então, a gente deixa esse toque, né? O pessoal valorizar mais a gente, né? Na verdade, não te cortando, mas já te cortando. Sim. Infelizmente, a gente está hoje numa geração onde o amor se esfriou, né? Demais. Na palavra do Senhor não tem como não citar Deus. A palavra do Senhor mesmo diz que o amor de muitos iria se esfriar. Sim. E hoje que a gente consegue observar que tem pessoas que torcem por nós, Isso. mas nem todos querem ver a felicidade do outro. Quer ver feliz, mas não mais feliz que o outro. Exatamente. E outros que estão ali te acompanhando, mas tipo assim, tá só isso daí, não vai crescer mais que isso. Ou então, foi uma frase que o Thiago Levi pregou, ele falou assim, muita gente observa
pensando assim, vamos ver até onde vai. Isso, é Vamos ver até onde a exatamente Kelly E isso. não vai. cortando a Kelly nem o Sr. Bispo, Mas já isso é verdade. É Já aquela cortando. que eu sempre de falar. É que isso se reflete até na minha profissão. Sim. Tá? É igual eu falo, isso serve pra nós dois, né? Tem pessoas que adoram o nosso trabalho, É, que gostam, que que torcem motiva, a favor, elogia. que compartilham os nossos links. É, né? até isso. A música, pessoas que Compartilhar. compartilham, que gostam, que baixa, que deixa lá. É o seu fã-clube. Tem pessoas que gostam. Independente Não é que não de ter gosta, amizade ou não, que gosta. Exato. Mas tem Tem pessoas todo que- tipo de público, né? Exato. E tem pessoas que vão detestar o seu trabalho, que são pessoas que não infelizmente. gostam de você, que têm inveja do seu trabalho. Geralmente os que queriam fazer que igual queriam você. fazer igual, exato. E não consegue, fica Exatamente. assim, né? Então, assim, meio que já é natural, mas porém o que ela falou tem muita razão, né? Sim, aí voltando, a Keren, se você prestar atenção nos candidatos, a Keren não tinha plateia. Não tinha. Tinha Eu só- era a única não tinha que só plateia. tava o meu pai, minha mãe É e meu isso. irmão. Os outros candidatos, todo mundo levou uma galera inteira. Você via a coisa mais linda, Sim, assim, cartaz, os candidatos cantando, todo mundo gritando. torcendo, gritando. Na minha vez, gente, Bem claro, na minha eu sou vez. muito. Eu sou muito grata a Deus, porque assim, a minha família sempre esteve presente em todas as partes assim da minha vida, né? Profissional. E até ali, quando eu mais precisava, era eles que estavam lá. Sim. Então é por isso que eu sou muito grata e eu reconheço muito tudo que minha família fez por mim. Então, e principalmente nesse dia, sabe? Onde eu estava me sentindo sozinha, assim, assim De em questão apoio. de amigos, de É. apoio. Mas a minha família, que é o meu maior apoio sempre, como sempre foi, esteve lá. Então, assim, eu lembro que na minha vez tava um silêncio, né? É. Aí eu fiquei mais nervosa O povo ainda. admirando totalmente. Você viu que ela ganhou o público ali na adoração, na performance dela, né? Isso. Aí o que acontece? Nessa parte, quando todos os candidatos já cantaram, os candidatos finalistas mesmo que eles escolhem, tem que cantar um trecho de uma canção aleatória em 30 segundos. Sim. E eu lembro assim que chamou outra galera e a gente foi pra cantar. E eu fiquei tão nervosa, e não tem como citar a Marciele, que é a cantora Marciele, que Que é foi de Marialva, né? de Marialva, que era uma das candidatas que hoje é muito minha amiga. Marciele, um beijo. Que é difícil isso acontecer É difícil, também. porque a gente tava ali concorrendo uma a outra. Mas mesmo assim, quando as coisas de Deus, a gente sabe. Claro. Mesmo assim, a gente virou muito amiga. Sim. E ali na hora, a gente do lado da outra, eu falei assim, meu Deus, e agora? Que branco? Eu não sei que música. E ela me ajudou na escolha da música. E eu cantei a canção em 30 segundos. Palavras. Palavras. Da Lauriette. Isso. Eu tô tentando me recordar se foi antes do cara do som Você cantou não ela também, acreditar ou Posso foi Clamar, né? depois. Posso clamar, não. Posso clamar. Ah, tá. Não, pai, eu lembrei. Ah. Eu lembrei. Antes desse negócio de 30 segundos, o que acontece? Tinham me dispensado. Lembra? Aí foi quando Então, eu voltei e fiquei lá no auditório, porque eu achei que não ia ganhar mais, escolheram o nosso nessa parte finalista. que todo mundo ficou Todo revoltado mundo lá no fundo. não acreditou, porque É. assim, tinha gente que tava lá torcendo pros candidatos, mas acabaram também torcendo por mim. Isso. E aí me dispensaram, eu fui lá pro auditório ficar com a minha família, torcendo pros outros candidatos pra ver quem ia ganhar. Aí eu lembro que esse rapaz do som ficou assim, eu não acredito que você não foi chamado. Ficou uma discussão, né? Aí foi quando eles fizeram esse negócio de 30 segundos, me chamou, eu falei, meu Deus, uma oportunidade. Pra ser justo, Pra né? ser justo. E aí foi quando eu cantei, eu lembro que eu cantei Palavras da Lauriette, e inclusive uma Muito música alto, um tom muito alta. alto. E eu E acho a que capela, né? Eu acho que eu puxei num tom mais alto ainda. A capela, Foi a sem capela. teclado. Falou assim, sem agora violão. eu vou mostrar mesmo quem é. Ou vai. Pera aí, é agora. Mostrar a voz. Mas é quando ela ganhou, eu saí correndo lá. Foi. Eu saí voando lá. Foi. É inacreditável. Todo mundo gritou, todo mundo aplaudiu. Foi algo muito bonito. Foi- eu creio ali, Keren, que foi Deus que permitiu isso. Foi. Com certeza. Inclusive pra a não ter Marciele. dúvida de nada. A Marciele foi a única, que é uma das candidatas que me abraçou e parabenizou e que a gente Não levou amizade pro até hoje. pessoal. Não, Então, não. a gente conhece quem é profissional assim. Com certeza. Então, assim, falando um pouco até da minha pessoa, às vezes as pessoas não percebem. Eu sou pastor, hoje, ungido da bispo, etc. Mas não esqueçam, gente, que eu sou profissional da comunicação. Isso. Então, muitas vezes acontece situação e fala, mas por que o bispo não fica triste? Né? Teve um momento de luto, eu estava na igreja. Aconteceu a gente perder o meu pai, o avô dela, de manhã. Mas eu tinha um culto de Santa Ceia à noite, rapaz. Igreja lotada, naquela época a gente tinha muitos membros. Mas para representar assim de cara, e agora?
pois nós fizemos o culto, depois do culto viajamos. Mas da onde vem essa força além de Deus? Vem do trabalho também, vem desse lado, né? Da comunicação, né? Então, assim, eu creio que Deus, ele permitiu tudo isso acontecer naquele dia para não ficar dúvida. Exato. E a Marciele ganhou esse ponto aí por saber que ela não era uma inimiga da Keren. Não. Né? Ali era uma concorrente na parte musical. Musical, exato. Né? E infelizmente hoje até a mídia faz isso também. E nem todo mundo sabe separar, né? Separar. O é pessoal uma virtude quem profissional. sabe fazer isso. Exato. Né? Então, só pra concluir, que eu acho que já ficou um pouquinho grande, daí foi que surgiu a canção Me Ensina, porque daí eu ganhei o festival, e quem ganhasse tinha o direito de ganhar ali a gravação do clipe, e só. Detalhe aí podia ser música inédita e cover. Aí você já emendando uma pergunta pra encerrar aí, qual a diferença do cover pra uma música inédita, tá? Porque Sim. tem gente que não sabe, né? A música inédita é uma música autoral sua, Certo. né? O cover é você regravar uma canção que já tem Que já de existe. algum cantor, né? bem. E eu optei pra Música inédita. isso, lançar a minha própria canção, que Composição. através foi também eu já pedi pra Deus já me entregar ela pra poder lançar ela, No clipe. né? Mas assim, pra concluir, eu ganhei a gravação do clipe, mas o resto eu tinha que arcar. Sim. Então eu que escolhi onde foi a gravação, que foi em Curitiba. Sim. Eu que paguei o local, eu mesma fiz a minha maquiagem, eu mesma consegui patrocínio das pra roupas. roupa. Então, assim, o festival em si não é de graça. Não. As pessoas pensam que você participa, você ganha, Exato. você tem tudo ali na sua mão. E não é. Não é Você só tem o direito da gravação do clipe. O resto É o jeito que você vai foi eu que vestido, arquei você mesmo. vai ser maquiado lá e é por sua conta, né? É por minha conta, exato. Muito bem. Pra fechar, gente, que vocês têm compromisso em Maringá daqui a pouco. Exato. Também Inclusive, tenho. Agora daqui a pouco eu vou me atuar como pastor, levar ceia. Eu não vou falar agora. Eu vou só pra Novidade perguntar, por o aí. que vem por aí? Que o público do repórter Pedro Lucas pode esperar daqui pra frente como profissional? Enfim, 2025 é um ano de desafio. Isso. É um ano que eu tenho meu primeiro relacionamento. É um ano que eu tenho... E ser cuidado, hein, rapaz? Viu, gente? Não, mas tá tranquilo, porque o Pedro, graças a Deus, por esse meio que ele tá, ele conhece todos os policiais da cidade, cuidado. delegado, tudo. Então 2025... Tá bem protegida, Exato. tá, Calma? 2025 vai ser um ano de desafio Ano pra de mim. desafio. É um ano onde eu preciso primeiro conquistar terreno. Né? Sim. Acima de Ampliar, né? tudo. Ampliar terreno. Já Ampliar. Conquistamos um bastante pouco do aqui. terreno. Isso. A intenção é que essa marca que nós carregamos hoje, eu digo nós porque ela também está envolvida nesse Sim. projeto, como eu disse antes, é expandir. Sim. Então vai ser um ano de desafios, mas o público pode esperar muitas novidades boas. Sim. São projetos que vão sair do papel, são projetos que a gente quer expandir, quer trazer para a cidade, coisas novas. A gente já trouxe um padrão novo de fazer notícia aqui na cidade. Podemos dizer que nós somos pioneiros nessa forma rápida e objetiva, que é a notícia que chega na hora. Ou seja, aconteceu um fato, Já estamos opa, em cima da notícia. ou manda um áudio no grupo, ou Exato, faz um... exato. né? Então, Inclusive- o público pode esperar algo positivo para esse ano. Sim. Para 2026 também tem muitas coisas boas. São projetos que eu já deixei no papel e que eu quero trazer esses projetos à tona. E posso dizer que vai ser um ano de muitas coisas boas para nós, né? Muito Inclusive, bem. Ano da amor, conquista. Ano da conquista. Quem quiser fechar a propaganda, porque além Com certeza. do Pedro trazer as reportagens da cidade, região, Tem o merchan, né? tem as nós- propagandas que a gente também nós faz, dependemos, né? das empresas. Inclusive, essa semana a gente conseguiu fechar com uma empresa ali. Inclusive, fiquei bem feliz. E a gente já começou já o trabalho com essa empresa. Olha. E quem quem quiser... fechou foi ela, amor, tá? não Vai tem que um é. contato aí, Gente, olha, quiser inserir a Motivasat aí. Tá? Então, vou já até fala, deixar pode aqui. falar o Podemos usar um nome pacote, também. não vejo problema nenhum. Já pode falar o nome também. gente já vai deixar o Enquanto contato ele vai comercial procurar o também. contato, Keren, o que quem acompanha a Keren no Instagram, Facebook, no YouTube, o que as pessoas podem esperar do seu ministério? Olha, da mesma forma que o Pedro disse aqui, que 2025 é um ano desafiador, pra mim também está sendo, né? Como a minha canção já diz, tudo novo de novo, Deus Isso. está fazendo tudo de novo na minha vida, né? Esses tempos atrás, ano passado foi um ano bem difícil pra mim,
O outro ano também de 2023 foi um ano bem difícil. Então esse ano tá sendo um ano de viver Conquista mesmo. coisas novas com Deus, o ano da conquista. Exatamente. Então tem muitos planos, tem muitos projetos. Hoje vai surgir um novo projeto, mas eu Olha não vou citar ainda porque eu sou uma Não pessoa vai nem assim. dar um spoiler? É porque eu sou uma pessoa assim, eu aprendi certo. muito isso na A vida. produção não deixa. mesmo. A gente primeiro tem que fazer pra depois mostrar. Exato. Porque se a gente ficar mostrando muito o que a gente quer fazer, surge inveja, surge muitas coisas, acaba Os que às vezes não dá impedimentos. certo. Exatamente. Mas Aproveite. hoje vai surgir um trabalho amanhã também pra ser lançado. Só isso que eu posso dizer. Então se inscreva ou inscreva-se no canal da Keren Oliver. É Keren Oliver. Inscreva-se, deixa o seu like. Ouça primeiro, antes de você compartilhar, ouça a primeira canção. Deus falou com você, manda para alguém, porque eu tenho certeza que você vai mandar para alguém, porque não tem uma pessoa, até criança, que assista o clipe e não sinta Deus. Então não é um trabalho só audiovisual, não é só a parte musical, técnica, você realmente sente a presença de Deus com essa canção. Eu digo como pregador e pastor também, nós estávamos juntos lá em Apucarana, e no final de uma mensagem com as pessoas glorificando, e a Keren começou a ministrar, na segunda parte da canção, que a canção começa a subir, meu Deus, é impossível não chorar. Tem alguma coisa ali com arranjo, voz, que Deus selou. Deus selou. Porque toda vez que ela entra nessa segunda parte da música, que ela começa a subir a música, todo se emociona, aí começa a falar em línguas, Deus começa a derramar unção, aí vem a parte tudo novo de novo. Gente, é impossível. Na verdade, tem que gravar um podcast só pra me contar mesmo essa parte musical da minha vida. E você fez o back vocal Eu fiz dela, tudo, né? exatamente era o então. que eu ia comentar agora. É. A canção Me Ensina, eu fiz tudo. Tudo. Todas as vozes, voz principal, segunda, todos os backs ali Exatamente. e tudo na hora, gente. Surgiu tudo na hora, assim, do estúdio. Isso. Então, assim, Deus me deu um espírito também de produtora. De produtora, claro. Que surge umas ideias, falei, não, vamos fazer assim, vamos fazer com mais vozes. Roteiro. Exato. E não posso deixar de deixar os créditos também pro produtor Erison, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai estar com ele. Que me ajudou, me ensinou claro. a fazer outras vozes. Sim, né? segurar na hora certa, exato. soltar, né? Então foi tudo assim. Eu não vou falar muito, que eu tenho que voltar para fazer um podcast só sobre gente, isso. é verdade. E a gente tem um compromisso fechado aí. Então, fala mais uma vez as suas redes sociais, Keren. Olha, Instagram é Keren Oliver Oficial, YouTube é Keren Oliver, Facebook eu não tenho, gente, é só Instagram. Ah, é muito importante. Tem a página. Que meu pai controla a página. Arroba. Inclusive tem que atualizar, viu, meu empresário? Tem que atualizar. É @Keren Oliver. A página. É muito importante lembrar que além do clipe Me Ensina, a música também está lançada em todas as plataformas digitais. Todo Spotify. Então você consegue escutar também todas as YouTube plataformas. Music, tudo. Tá lá. Exato. E as redes sociais do Pedro. Ah, lembrando, gente. Ô, Keren, não sei se você vai lembrar agora as suas próximas agendas. Se não lembrar a data, pelo menos nas igrejas, né? Tem a Só Senhor é Deus aí sou sede de Apucarana. Foi nisso que conversar contigo, viu? Que eu tô cuidando das agendas do Pedro, então. eu tenho que colocar você pra cuidar das Inserir minhas junto. também, eu ajudando o outro. isso, eu tô um cuidando ajudando dele, o tô outro. cuidando das minhas. Vamos lá, o trabalho aqui Eu vai vou ser ter que sempre em montar o conjunto. escritório mesmo, né? Montar o escritório. não vai ter É um jeito. projeto aí, né? É um projeto. projeto. Tá no papel. Fazer uma parceria aí. Com certeza. Tá, então você lembra mais ou menos? Isso sede, né? Eu lembro, eu não sei, não Tem que me pegar recordo. tudo lá, Eu acho que é 15 de maio, lá na Só Senhor é Deus, em Apucarana, né? De Apucarana. E na próxima semana também tem Agora não em vou- não Sarandi. vou retornar. Essa o senhor não sabe ainda, mas é lá em Sarandi. Sim. E as suas redes sociais? Bom, o telefone para contato, Sim. para quem deseja ser nosso parceiro comercial, ajude Sim. o repórter Pedro Lucas, porque tudo é custo. Combustível, carro. Isso. Precisa, hein? É o que movimenta. É. 449-8837-7137. Esse é o comercial. Esse é o Tá, comercial. aconteceu uma ocorrência na cidade. Aí pra é te outro avisar. número. A gente tem nossas redes sociais, que é @repórter Pedro Lucas. Lá você encontra contato direto com a nossa equipe de Certo. plantonistas. Só mandar mensagem, aguardar a resposta. Se não recebeu resposta, pode ligar. A gente vai estar atendendo. Pode mandar Qual que é o vídeo número? também. 479-3300-9278. 479-3300-9278. Telefone Onde nosso que é plantão. esse? É Santa Catarina. Santa né? Catarina. Onde eu estava. Ah, tá. Então Tem não que perdeu o mudar. contato. Tem que mudar, nós vamos mudar o contato. E pode mandar vídeo também de uma Mande ocorrência. seu vídeo, Isso. você faz Reclamação. parte. É a nossa maior rede de comunicação.
é com os nossos telespectadores, leitores. Então, alguma ocorrência andamento, alguma situação, pode gravar, mandar pra gente. Vídeo denúncia ou algum vídeo de ocorrência, sua identidade será preservada. Pode mandar. Muito bem, gente. Eu quero agradecer aqui a audiência. Sim, só pode vou falar. também dizer aqui uma coisa. Sim. Agora eu estou com um número novo pra agenda. Pra tá? agenda. Você tem aí, amor? Exclusiva pra agenda. Exclusivo só pra agenda. Porque como agora eu tô cuidando bastante desse meio do Pedro Lucas, das agendas, tudo. Sim. Então acaba que eu não tava conseguindo responder também no meu WhatsApp pessoal, que é muita Sim. mensagem que eu tô recebendo. Sim. Então daí a gente já optou pra comprar um Dividir novo número, né? tudo. Separar certinho. Pra poder responder só sobre a agenda. Então anota aí, gente. Anota aí. Ó, já anota na tela do celular. Prepara o papel e caneta. Enfim, ou se você quiser comentar também um comentário aí a pessoa plinta, né? Depois ela Isso. salva, né? Ó, o número é 44, tá? DDD 991341899. 991341899. Esse é o número pra agenda. Lembrando, gente, inclusive o Bispo tava até comentando hoje na ligação, no programa dele. Eu não tenho esse negócio comigo de cobrar, gente. Eu tenho isso comigo, de não cobrar pra cantar em lugar, né? Eu acho que assim, quando é show, se é show de secular, Prefeitura, é né, diferenciado. é outra coisa. Mas, como eu estou cantando, adorando a Deus, eu acho que não tem que ser cobrado. O mínimo que eu peço ali é uma ajuda de combustível, né? Como Certo. agora O carro Pedro do vai tá Lucas, me levando. o carro do Lucas não anda água, né, gente? Exato, nem a óleo ungido, É. né? É gasolina ou álcool. O Isaac faz toda a produção e todo claro. é um empresário. Sim. E eu virei o produtor de estrada, né? Que eu sou o dirige. É o motorista, né? Então é isso, daí se a igreja quiser abençoar, daí fica, né, ali A critério, a uma critério da oferta, igreja, né? Muito E bem, é gente. isso. Eu quero agradecer a Keren Oliver, minha Imagina. filhona linda aqui. Obrigada pelo espaço, Bispo. Tamo junto, sempre. Essa rádio é sua. E também agradecer aqui o Pedro. Muito obrigado, Né, que Deus Bispo. possa Deus abençoar abençoe. essa carreira de vocês, essa junção. Sim. Né? E olha a minha responsabilidade. A gente quer dar comunicação, acaba gerando filhos para isso. A Sara tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora, dia 9 de maio. A caçulinha, ela já tá ministrando a palavra, Oh. gosta de cantar também, Pregadora. fala que é uma beleza, né? É de Muito família. criativa. É. E eu já percebi que o cérebro dos 3 também é diferenciado. Quem tem uma. Pensa muito rápido, Pensa rápido, muito uma ágil. criatividade, né? Às vezes até gagueja de tanto que pensa rápido, Pensa né? que processa. É por isso né? que deu certo. Ela tem a criatividade e eu tenho veículo. Então tá dando tudo certo. Vai o Ele só produzidor. aparece agora Só nas imagens, eu faço o aparece. restante. Isso. Então, gente, muito obrigado. E vem novidades aqui para a grade da rádio. Em julho, nós vamos fazer um mega evento. 10 anos da Rádio Motivação. Gente, parece que foi ontem que eu comecei essa rádio, onde era o quarto da Keren, tá? Verdade. Onde era o quarto dela, a gente começou a rádio. E ao longo desses 10 anos, Deus deu equipamento, estrutura. Estamos abrindo também um leque para parcerias em divulgação áudio, visual. Tem muita coisa que Deus está entregando para nós no ano de Josué, ano da conquista. E eu quero mandar um abraço para você de Apucarana. Amanhã, o Isaac Souza Filho, o evangelista, vai estar comigo aí, com vocês, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Vai ser uma grande bênção para a glória de Deus nesse culto profético, o sobrenatural. E quero encerrar lembrando que eu voltei a pedido de Deus e das pessoas, como as orações no YouTube. Eu comecei uma campanha essa madrugada, Muito às bom. 5h30 da manhã. Mas se você não puder acordar às 5h30 da manhã, você pode acompanhar a qualquer horário do dia. Mas não perca essa rotina de oração, porque são 15 dias de oração. Amanhã já é o segundo elo. Se você não sabia, entra lá no canal Bispo Isaac Souza, inscreva-se no canal e ore conosco. Tá bom, gente? Obrigado. Deus abençoe. Dá suas considerações enquanto eu falo de desligar a câmera, né? É isso aí, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Wilson, pelo convite. Sinto honrado e para voltar, estamos à disposição. Com certeza, Deus abençoe a todos que ficaram até agora. Vai mandar. Que show da Xuxa é esse? Vai show mandar da beijo, Xuxa é abraço esse? pra alguém? Aproveita. Né? Gente, tem que mandar abraço e beijo pra todo mundo, né? Que se for lembrar, citar alguns e não citar outros, fica chateado. Mas um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. E é isso, nós temos que voltar aqui, Bispo, pra mais calma, pra contar certinho, testemunho, porque a história é grande, viu? Quem sabe começar a fazer uma nova temporada de podcast, Sim, com certeza. até Verdade. com autoridades, enfim, fazer um combo aí, né? Sim, pra quem não sabe, eu participava aqui junto com o Bispo. Sim, Teve uma parte que eu fiz temporadas. sozinha e também já fiz com o Andrés. Podcast aqui foi muito bom o tempo. Mas era o tempo que eu não estava trabalhando, né, gente? Sim. Tava trabalhando aqui na rádio. Então, mas vamos pensar nessa possibilidade, sim. É uma boa, né, amor? Com certeza, vamos sim. Tem projetos aí, a gente pode
Colocar, anotar no papel pode também, incluir né? esse projeto também, com certeza. É isso. Tá bom. Deus abençoe a todos, gente.